Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, eu tenho certeza que sim. Não há nada ruim que não possa piorar. A gente sempre escuta isso, né? Quando as notícias ruins vão chegando e você é surpreendido por uma notícia ruim aqui, logo em seguida por outra, e por outra, e por outra, você então diz, né? Não há nada ruim que não possa piorar. Pois bem, essa era a realidade de Israel naqueles tempos, principalmente do reino do norte. Vocês vão se lembrar que depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas partes. O reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos. Pois bem, o reino do norte, a situação ficou tão calamitosa, tão sem controle, que, irmãos, nenhum rei foi temente a Deus. O reino do norte não produziu nenhum rei sequer que amasse ou que tivesse algum tipo de conhecimento ou intencionalidade de servir a Deus. Você vai encontrar alguns bons reis no reino do sul, mas no reino do norte você não vai encontrar. Todos eles andaram no caminho de Jeroboão, filho de Nebate. E isso é uma coisa que realmente enche o nosso coração de perplexidade, porque Deus enviou profetas e mais profetas que alertassem aquele povo dos perigos que eles corriam, que ele, no caso, o povo corria de se afastar do Senhor. A partir da próxima semana, permitindo Deus, nós iremos iniciar os estudos sobre a vida de Elias, o grande profeta Elias, que foi um destes profetas que o Senhor usou no Reino do Norte para tentar trazer o povo de volta para ele. Mas, infelizmente, nós vamos ver que o coração daquele povo estava extremamente endurecido, dominado pelo pecado e longe de Deus. Hoje eu quero estudar com vocês a história de 4 desses reis do Reino do Norte que fracassaram. 4, cuja história é a mesma. Andaram no caminho de Jeroboão, filho de Nebate. Por isso que o tema da minha exposição nessa noite é justamente esse. Não há nada ruim que não possa piorar. Por quê? Porque quando o primeiro rei morria, o que vinha a seguir era pior do que o outro. E o outro que vinha, muito pior do que os 2 anteriores. E essa saga de 4 reis vai culminar com talvez o pior de todos eles juntos, que foi Acabe. Então não há nada ruim que não possa piorar mais. Essa é a história do Reino do Norte. E eu gostaria então de pensar com vocês sobre esses 4 reis. Nós não leremos todos os versículos, porque a exposição ficaria muito, os textos seriam muito longos, mas nós vamos destacar alguns versículos de forma pontual, para que possamos entender o que foi que aconteceu com cada um desses reis. O primeiro deles é Baasa. Vocês podem ler depois a história dele nos versículos 1 a 7 do capítulo 16. Baasa não era de estirpe real, mas usurpou o trono, matando a Nadab, filho de Jeroboão. Acontece que Deus levantou Baasa justamente para punir a casa de Jeroboão por causa dos seus pecados. Então pensem comigo, o que Baasa precisava ter feito, irmãos? O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter percebido que o Senhor estava punindo a casa de Jeroboão por
todos os pecados que Jeroboão havia cometido. Baasa foi, de certa forma, levantado pelo Senhor para julgar a casa de Jeroboão. Então Baasa, ele deveria ter percebido o seguinte: para que eu possa me consolidar no trono, eu preciso evitar os erros que Jeroboão cometeu. Mas não foi isso que aconteceu. Leia comigo versículos 2 a 4. Veja só. Porquanto te levantei do pó, aqui é o Senhor falando com Baasa. Porquanto te levantei do pó e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado, preste atenção, irmãos, tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães o comerão. E o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Há uma frase que eu confesso, não sei o autor, que diz o seguinte: a única coisa que aprendemos com a história é que não aprendemos coisa alguma com ela. Observe só a oportunidade que Baasa teve de evitar os erros de Jeroboão. Ele viu que os erros de Jeroboão trouxeram juízo à casa real. Então Baasa deveria ter aproveitado a oportunidade que o Senhor lhe dera e evitado aqueles pecados. Mas não é isso que ele faz. Irmãos, existem duas maneiras de se aprender alguma coisa. Duas maneiras de se aprender alguma coisa. Nós podemos aprender com a nossa própria experiência, ou nós podemos aprender com a experiência dos outros. Não é? Nenhuma nem outra no caso de Baasa. Veja que situação. Um homem que teve toda a oportunidade do mundo para fazer diferente e fez mais do mesmo. Cometeu os mesmos erros. Andou no caminho de Jeroboão. Pecou mais do que Jeroboão. E aqui está o Senhor julgando a casa de Baasa da mesma forma que ele julgou a casa de Jeroboão. E aqui fica uma reflexão para nós, não é? Como tem sido a nossa vida no tocante àquilo que percebemos que está diante de nós, diante de várias situações pelas quais passamos e que podemos, muitas vezes, incorrer nos mesmos erros. Será que nós temos tido a percepção de que, por determinados caminhos, determinadas decisões, determinadas escolhas não darão certo, porque pessoas, amigos, parentes fizeram essas escolhas e não deu certo para eles? Nós precisamos viver nesse mundo aprendendo sempre, todos os dias, em todos os momentos, somos convidados a aprender alguma coisa, irmãos. Se nós observarmos bem, estamos aprendendo algo o tempo inteiro. Precisamos pedir a Deus isso nas nossas orações. Senhor, abre o meu coração para que eu seja um grande aprendiz, porque é isso que nós somos. E aqui vale para qualquer um de nós, irmãos amados, se vocês me permitem. Eu sou um pastor, eu já vou completar 12 anos de ministério, estou caminhando para 12 anos de ministério. E ao longo desses 12 anos de ministério, humildemente eu falo com vocês. Eu acompanho a vida de muitos pastores, de muitos colegas. E eu fico prestando atenção nos acertos e nos erros. Eu fico observando a vida de muitos deles. E eu sou muito observador. E eu percebo o que é que eles estão fazendo que está dando certo
E o que é que eles estão fazendo que está dando errado? Para quê? Para que eu não cometa os mesmos erros que eles cometem. E eu tenho certeza absoluta que há alguém também observando minha vida. Essa é a nossa vida. Eu como pastor, os irmãos como ovelhas, cada ovelha dentro da sua configuração, dentro da sua realidade, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança, seja na família. O tempo todo nós estamos tendo oportunidades de evitar erros. De evitar erros. Você já percebeu que às vezes é interessante isso, né? Isso é uma coisa automática que acontece. Você toma conhecimento de um amigo seu que faleceu por conta de um acidente de trânsito. Ele estava numa rodovia onde ele não podia estar na velocidade que ele estava. E ali ele perdeu o controle numa curva e aconteceu uma tragédia e ele veio a óbito. Eu garanto para você que quando você estiver dentro do seu automóvel, passando pela mesma estrada que o seu amigo passou, próximo à curva que ceifou a vida dele, você vai andar muito devagar, com todo cuidado, com toda cautela. Por quê? Porque o seu subconsciente está te dizendo, você perdeu um amigo aqui. Ou seja, você aprendeu com uma fatalidade. Isso é automático. A nossa vida é assim. Agora, existem questões que estão ligadas à sabedoria. Existem questões, realmente, que são fruto de sabedoria na vida. Precisamos pedir a Deus isso. Senhor, me dê sabedoria porque eu quero aprender. Eu quero aprender o que não se deve fazer. Eu quero aprender o que se deve fazer. Infelizmente, Baasa não fez isso. Ele poderia ter evitado os erros cometidos por Jeroboão, mas ele fez a mesma coisa e fez até pior e recebeu o mesmo julgamento que Baasa havia recebido. Mas havia também um segundo rei. Quem é ele? Zinri, versículos 8 a 20, de 1 Reis, capítulo 16. Quando Baasa morreu, seu filho Elá começou a reinar em seu lugar. Um dia, Elá estava se embriagando na casa de um amigo quando Zinri, capitão de metade de seu exército, o matou e assumiu o reino. Agora preste atenção. Curioso que o reinado de Zinri foi muito rápido. Durou apenas 7 dias. Por quê? Porque o povo ficou sabendo da conspiração de Zinri e ungiu a Onri, capitão do exército de Zinri, seu novo rei. Qual foi o erro de Zinri? Zinri, ele mata Elá, que era o herdeiro do trono de Baasa, mas ele faz isso confiando no exército e confiando no povo. Porém, ele se enganou, porque o exército não o apoiou no seu golpe, muito menos o povo. E o que é que acontece com Zinri? Quando ele fica sabendo que Onri foi coroado rei no lugar de Elá, que havia sido morto por Zinri, ele entrou no palácio real, ateou fogo e morreu queimado dentro do próprio palácio real. Isso mesmo, ele deu um fim na própria vida, não se sabe se por orgulho, não se sabe se por conta da humilhação, não se sabe se por medo. O fato é que ele mesmo ceifou a sua vida, porque Onri havia sido ungido rei no lugar dele. Veja comigo versículos 16 a 18. A palavra de Deus diz assim: e o povo que estava acampado ouviu dizer, Zinri tem conspirado, e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, capitão do exército. E subiu Onri e todo Israel com ele, de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei
e queimou-a sobre si e morreu, não é? Observe só, irmãos, que as coisas só vão piorando. Sai Baasa, entra Elá, Zinri mata Elá, assim como Baasa havia matado Nadab, filho de Jeroboão. Ele então se apodera do trono, mas o povo não o apoia, o exército não o apoia. Ele confiava no apoio do exército, e ter o apoio do exército era imprescindível para que um homem pudesse ser declarado rei. Ele então não tem o apoio do exército, Onri é declarado rei, ele então se mata. Veja só a situação que o reino do norte havia chegado. E então assume o reino o terceiro rei. Quem? Onri. Versículos 21 a 28. Esse Onri, ele ficou famoso, irmãos, por ser o criador da cidade de Samaria. Ok? Ele vai comprar um terreno onde havia um monte. Observe que Jerusalém estava edificada sobre um monte. Então, o que Onri faz? Ele compra um terreno onde havia um monte. Esse terreno pertencia a um homem chamado Semer. E nesse monte, ele edifica, que vira a capital do reino do norte, Samaria. Aí vocês vão se lembrar que a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, ela vai dizer para Jesus assim, não é? Muitos dizem que é nesse monte que devemos adorar. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus vai dizer, mulher, em verdade te digo, que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, não é? Porque a salvação vem dos judeus, mas a hora é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, Samaria estava edificada sobre um monte, assim como Jerusalém. E Samaria, então, se torna a capital do reino do norte, não é? É interessante que depois da morte de Zinri, houve uma divisão no reino do norte. Nem todos do reino do norte queriam Onri, ou Onri, eu confesso que eu não sei bem a pronúncia, como rei. Alguns queriam que um homem chamado Tibni, filho de Ginate, reinasse. Outros queriam que Onri, ou Onri, reinasse. Onri, então, prevaleceu e ele acabou se tornando o rei. É muito importante, irmãos, que nós entendamos que Onri foi um estrategista, foi um homem extremamente inteligente, ele fortaleceu ainda mais o reino do norte, mas a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 26, veja só o que o versículo 26 nos afirma a respeito de Onri. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele havia feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. E esse Onri, ele vai ser o pai de um outro rei muito famoso e terrível, mais terrível do que todos os outros três, Baasa, Zinri e o próprio pai dele. Quem é então esse quarto rei? É o rei Acabe. Nós vamos ouvir muito falar de Acabe nos próximos estudos. Lembra quando ele disse para Elias, és tu, perturbador de Israel, não é? Quando houve aquela seca de 3 anos e meio, Acabe, não é? Pois bem, Acabe foi terrível. Veja só o que a palavra de Deus vai nos dizer, versículos 30 e 31. E fez Acabe, filho de Onri, ou Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco, qual que é o tema da nossa exposição? Não há nada ruim que não possa piorar. Como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios,
e foi e serviu a Baal e o adorou. Esse foi Acabe. E Acabe vai dar muito trabalho para o profeta Elias e vai levar o povo de Israel à ruína espiritual, econômica, uma ruína total. Acabe foi um homem fraco, um rei fraco, mimado. Vocês vão ver mais à frente o problema que ele teve com Nabote por conta de uma vinha, porque ele queria a vinha de Nabote, Nabote não quis vender a vinha para ele, ele ficou desgostoso, vai para a sua cama, vira para um canto, não quis comer. Aí a esposa manda matar Nabote e fala para Acabe possuir a vinha. Irmãos, um homem terrível, pior do que Baasa, pior do que Zinri e pior do que o próprio pai. Esse vai ser o rei de Israel e nós vamos ver aqui e vamos ouvir falar muito dele. Então agora vocês entenderam o porquê do tema? Não há nada ruim que não possa piorar. Baasa foi um rei terrível, depois Zinri foi pior do que Baasa, depois Onri foi pior do que Zinri e pior do que Baasa, e aí vem Acabe e bate o recorde e coloca esses três no bolso, porque foi pior do que esses três. Essa era a condição espiritual do Reino do Norte. Não é novidade, não é então surpresa que no ano 722 a.C., o Reino do Norte vai deixar de existir, eles vão ser levados cativos para a Síria. E muitos assírios vão vir morar em Samaria. É aí que surgem os samaritanos. Aquele povo lá do Novo Testamento, não é, que era inimigo dos judeus. Observe como que a história vai se desenrolando. Então o Reino do Norte foi um rei o Reino do Norte foi um reino onde nenhum rei se levantou temente a Deus. Foi extinto no ano de 722, e o Reino do Sul permaneceu, porque Davi era da tribo de Judá, e é do Reino do Sul que Deus vai preservar, que virá o nosso Salvador, que é o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Então hoje, quando você olha para Israel, quem é hoje o reino que prevaleceu? O Reino do Sul. Porque hoje o povo de Israel, ele é chamado de povo judeu, por conta disso, por conta da tribo de Judá, que teve alguns bons reis, Josias, Josafá, Asa, não é? Amazias, Uzias, que foram bons reis no Reino do Sul, mas no Reino do Norte, nenhum rei se salvou, cada um pior do que o outro. E eu apresentei para vocês aqui um resumo da história de 4 deles. Eu queria aprender com vocês aqui, irmãos, algumas aplicações, algumas lições para a nossa vida. Algumas coisas que precisamos levar para o nosso dia a dia, para que realmente essa noite valha a pena. A minha oração é que todos nós aqui saiamos por aquela porta com desafios no coração, coisas para refletirmos. 4 aplicações. Eu falei de Baasa, eu falei de Zinri, eu falei de Onri e eu falei de Acabe. Então, o que é que o fracasso desses reis me ensina? Nós podemos aprender algumas coisas aqui com os fracassos deles. Então eu quero agora que os irmãos abram o coração para as aplicações desse texto. Primeira coisa, o fracasso de Baasa nos ensina que não aprender com os erros pode ser fatal. Seja com os nossos próprios erros, seja com os erros dos outros. Mas aprender com eles é sempre o melhor. O grande problema é o tal do orgulho. Eu não sei se você já conviveu com pessoas assim. Eu convivi com uma pessoa assim, que não reconhecia os erros em hipótese nenhuma. Quando ele errava, todas as vezes que era confrontado com o erro,
ele arranjava algum subterfúgio para tentar se justificar diante das pessoas. Eu nunca ouvi da boca dessa pessoa uma frase do tipo: realmente, eu estava errado. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Não sei como está hoje, mas eu nunca ouvi. A única coisa que eu ouvia eram argumentos e mais argumentos para justificar o porquê de ter tomado aquela atitude, mas ele não dava o braço a torcer. E até onde eu pude acompanhar a vida dele, foi fracasso em cima de fracasso. Por quê? Porque não tinha a humildade de reconhecer que errou. Isso é tão importante, irmãos, em todas as instâncias da vida. Tudo na nossa vida. Tudo, em cada área da nossa vida. O fator reconhecer os erros é importante. É importante reconhecer os erros no casamento. É importante, uma vez eu me lembro, se vocês me permitem, uma vez eu me lembro, eu trabalhava numa empresa de supermercados e eu tive uma experiência com isso, porque o meu chefe, ele havia me pedido para realizar um trabalho para ele. E eu fiz o trabalho, mas eu não fiz o trabalho atendendo todas as recomendações, tudo aquilo que ele havia pedido. Eu me equivoquei em uma determinada situação e acabei não executando a tarefa da maneira como ele havia pedido. Quando eu cheguei do almoço, havia lá um recado para me ir na sala do meu chefe. E eu já fui assim meio preocupado, né? Porque quando ele ficava assim meio vermelho, eu sabia que ele estava nervoso. E aquele dia ele estava muito vermelho. E ele me chamou na sala dele. Eu olhei para ele de longe, eu pensei: ai, 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 para me elogiar que não é. E fui na sala dele, me assentei. Ele olhou para mim com aquela categoria que lhe é peculiar e falou assim: eu pedi a você para executar esse trabalho e fazê-lo desta maneira, ok? Eu disse: sim, senhor. E ele então olhou assim nos meus olhos e disse o seguinte: então por que você não fez exatamente do jeito que eu pedi? Naquele momento eu olhei para ele e disse assim: eu vim aqui para pedir ao Senhor que me desculpasse, porque realmente foi uma falha minha. Eu errei, eu deveria ter prestado mais atenção. Como eu deleguei esse trabalho para um funcionário meu, e aqui eu não estou dizendo que a culpa foi do funcionário, eu não devo ter passado para o meu funcionário, o meu liderado, né, porque eu era encarregado de um setor, eu não devo ter passado para ele todas as instruções como o Senhor me passou. E ele fez dessa forma. Então eu queria dizer para o Senhor o seguinte: a falha foi minha, o erro foi meu, e se o Senhor me der a oportunidade, eu vou corrigir meu erro. Eu senti que naquele momento eu desarmei, irmãos, porque ele estava esperando que eu fosse inventar 1001 desculpas para ele. Mas para que eu vou fazer isso? Eu simplesmente aceitei a bronca e disse: eu errei, eu posso pegar, agora eu vou fazer do jeitinho que o Senhor quer. Ele olhou para mim e disse: por favor. Peguei, levei para minha sala, não falei nada com o meu funcionário, a falha não foi dele. Fiz o trabalho exatamente do jeito que ele pediu, levei, coloquei na sala dele. Ele nunca me disse ok, nunca me disse se ficou bom, nunca me disse parabéns, nunca me disse, para mim também não era importante, o importante era colocar o trabalho lá, executado e pronto, e vida que segue. Sabe, irmãos? Mas não é fácil isso. Não é fácil você chegar diante da sua esposa e dizer assim, às vezes: eu errei mesmo, me perdoe, eu errei, eu não devia ter feito o que eu fiz, eu não devia ter falado com você daquela maneira. É impressionante a capacidade que nós temos, muitas vezes, de arranjar desculpas para os nossos erros. É impressionante como que nós conseguimos arrancar alguns argumentos de onde nem se imagina, para tentar nos justificar diante do injustificável. Porque nós temos essa dificuldade de aprender com os erros.
os erros podem ser benéficos, irmãos. Eles podem ser benéficos. Há uma frase que eu também não sei quem é o autor, algumas frases são anônimas, que diz assim: amadurecer é reconhecer nossos erros, não simplesmente para consertá-los, mas para não os repetir. Então, o que é que o fracasso de Baasa me ensina? Que não aprender com os erros pode ser fatal. Por que é que Baasa não observou os pecados de Jeroboão? Por que é que Baasa não se atentou para o fato de que a casa de Jeroboão estava sendo julgada por conta daqueles pecados, e ele vai cometer os mesmos pecados, os mesmos erros, e receber a mesma justiça, o mesmo julgamento? É impressionante. O que é que você tem feito com as oportunidades que a vida lhe dá para corrigir, para reconhecer os seus erros? Porque a vida, como produto da misericórdia de Deus, ela sempre coloca você diante de oportunidades para que você possa aprender com os seus erros, ou possa aprender com os erros dos outros. Isso é uma coisa normal que acontece no nosso dia a dia. Tem sido assim conosco? Ou os erros têm sido recorrentes, frequentes, reincidentes? Irmãos, vamos nos atentar para o fracasso de Baasa. Por que é que Baasa fracassou? Porque Baasa foi incapaz de aprender com os erros de Jeroboão. E por que é que muita gente fracassa? Por que é que tem muito casamento fracassando? Por que é que tem muita gente fracassando na vida profissional? Por que é que tem muita gente fracassando em todas as esferas da nossa vida? Por quê? Porque não há no coração uma intencionalidade de se aprender com os erros. Não há, infelizmente, em muitas pessoas. Como é que você lida com isso? Porque você erra, você não é inerrante, eu não sou inerrante, o único inerrante é o nosso Deus. Nós erramos, temos aprendido com os nossos erros, temos aprendido com os erros dos outros. Essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu pergunto para essa igreja: o que é confessar pecados, se não reconhecê-los? Quando você está diante de Deus pedindo perdão por um pecado, o que é que está acontecendo ali? Você está dizendo para Deus, em outras palavras, o seguinte: Senhor, eu errei, eu sei que eu errei, me perdoe, e eu vou me esforçar para não repetir esse erro. É ou não é assim? Então observe que a palavra de Deus, ela sempre vai nos colocar diante dessa realidade. Mas e Zinri? O que é que eu posso aprender com o fracasso de Zinri? Preste atenção, irmãos. O fracasso de Zinri nos ensina sobre o perigo de confiarmos, perdão, aqui faltou uma letrinha, confiarmos nas pessoas erradas. Zinri confiou no exército. Ele sentiu que o exército o apoiaria. Se ele matasse Elá, ele sentiu que o exército poderia apoiá-lo para que ele se tornasse rei. Só que ele se enganou, ele confiou nas pessoas erradas. 7 dias depois, ele estava se matando no Palácio Real, porque na verdade o exército apoiou outra pessoa. Quem? Onri. E isso é muito perigoso, irmãos. Nós somos pessoas criadas para relacionamentos. Ninguém é uma ilha. Nós vivemos no meio de uma sociedade. Somos seres sociais. E isso implica em quê? Relacionamentos. Nós vivemos dentro de uma comunidade de fé. E essa comunidade de fé é abastecida pelo quê? Relacionamentos.
E esses relacionamentos, eles se dão também através da confiança. Mas, irmãos, eu digo para vocês, existem pessoas que não são dignas da nossa confiança e nos dão sinais disso. Provérbios 18, 24 diz assim, preste atenção, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Então o que eu preciso fazer, pastor? Peça a Deus sabedoria e discernimento para você saber em quem você realmente pode confiar. Porque existem pessoas nas quais não podemos confiar. Pessoas que não vão demorar e puxar nosso tapete. Pessoas que não vão pensar duas vezes em se afastar de nós ou nos prejudicar. E a vida está cheia dessas pessoas e precisamos pedir a Deus discernimento para identificarmos cada uma delas. Há um outro provérbio aqui que eu li hoje na minha devocional e mexeu muito comigo. Provérbios 27, 6, diz assim, quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Não saia se abrindo para qualquer pessoa. Não saia se entregando para qualquer pessoa. Existem amigos e amigos. Peçamos a Deus discernimento, não é? Há uma história de um judeu que tinha 3 amigos. 3. Um dia, ele foi chamado ao tribunal a fim de se defender de certas acusações. O judeu estava muito assustado. Ele então foi ter com os seus 3 amigos, amigos mesmo, de longa data, amigos de um relacionamento próximo, e pediu a esses amigos que o acompanhassem. O primeiro dos amigos respondeu, não, eu não farei nenhum bem em ir, nem a você, nem a mim mesmo. O segundo disse, bem, é uma coisa muito perigosa estar ao seu lado. Talvez o juiz o acuse de alguma grande ofensa contra a lei, e se eu for visto com você, ele poderá pensar que tenho parte em sua culpa. Contudo, irei com você até a porta do tribunal. E assim ele se dirigiu ao terceiro amigo, que lhe respondeu, não tema, irei com você até a presença do juiz. Dir-lhe-ei que conheço você e tenho confiança em você, e não deixarei enquanto você não for solto, como espero que há de ser. E assim o fiel amigo cumpriu sua promessa. Então nós precisamos identificar na nossa vida quem é quem. E as pessoas mostram quem elas são. Abraham Lincoln disse uma coisa muito interessante. Ele disse, eu posso enganar muitas pessoas por pouco tempo. Eu também posso enganar poucas pessoas por muito tempo. Mas eu não posso enganar todas as pessoas o tempo todo. Mas hora menos hora, as pessoas mostram quem elas são. Então vai pedindo a Deus discernimento para você saber se aquela pessoa com a qual você tem se relacionado é digna da sua confiança. Zinri pagou um preço alto por isso. Confiou nas pessoas erradas. Como tem sido isso em nós, irmãos? Aqui eu quero fazer 2 perguntas. E eu passo para a próxima aplicação. As pessoas com as quais nos relacionamos fazem jus à nossa confiança? A segunda pergunta que eu quero fazer, você faz jus à confiança de alguém? Entendeu a minha pergunta? São 2 perguntas. Você tem certeza que as pessoas nas quais você confia, elas são merecedoras da sua confiança? E a segunda pergunta é essa. Eu, você, nós temos realmente
feito jus, feito por merecer a confiança das pessoas, porque é lá e cá. Quando alguém diz para você, eu confio em você, eu vou te contar um segredo, eu preciso desabafar com alguém, eu preciso me abrir com alguém, isso está me sufocando e eu não tenho outra pessoa na face da terra, pelo menos nesse momento, na qual eu confie mais do que você e eu queria abrir meu coração para você. Eu te pergunto, você merece isso? Você realmente é isso que a pessoa disse a seu respeito? Existem segredos guardados a 7 chaves com você? Graças a Deus. Mas eu quero que você pense, ou você é daqueles que de alguma forma não consegue guardar segredo. Há uma pequena frase que diz que o monstro mais perigoso que existe mora numa toca atrás dos dentes. E como é verdade isso, né? Tiago vai dizer que a língua é terrível. A língua é terrível. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Entende, irmãos? Então, você é alguém de crédito, alguém em quem o outro pode confiar, o seu amigo pode confiar? Você é daqueles que se esforça ao máximo para corresponder às expectativas de quem deposita confiança em você? Pobre Zinri, ele confiou no exército, confiou que poderia se tornar rei e foi traído pelo próprio exército. Que Deus nos abençoe nessa questão, porque não é fácil. Existem pessoas por aí que são pessoas de extrema confiança. Nós precisamos encontrá-las. Elas são raras. E que nós sejamos uma dessas pessoas. Mas eu quero falar também do fracasso de Henri. É interessante, irmãos, que fontes seculares, olha, observe só, a arqueologia, os arqueólogos encontraram uma pedra chamada de Pedra Moabita. É um monumento que foi encontrado em 1898, que fala desse rei aqui. A arqueologia comprova a existência desse rei aqui e diz que ele conquistou Moabe e impôs tributo. Henri também reconstruiu a força militar de Israel. E a partir de achados arqueológicos, sabemos que ele construiu Samaria como uma cidade grande, atraente e habilidosamente protegida. Um século depois, nos anais assírios, ainda se referiam a Israel como a terra de Henri. Então, Henri, o pai de Acabe, não foi um rei qualquer. Foi um rei poderoso, um rei de conquistas, um rei de empreendimentos militares. Ele construiu Samaria, a capital do Reino do Norte. Foi um homem que subjugou nações. Foi um homem que fez com que nações inteiras se rendessem a ele. Ótimo. Mas é interessante que a Bíblia não fala isso. É interessante que a Bíblia, não é, vai falar justamente daquilo que Henri não fez. E o que foi que Henri não fez? Ele não foi fiel ao Senhor. Então, não importava as conquistas de Henri. Ele foi infiel, desobediente, e isso me ensina uma coisa muito importante, não é? Isso nos ensina que mais vale a fidelidade a Deus do que as muitas conquistas. De vez em quando eu fico vendo a ostentação, eu fico observando algumas coisas. Há um jogador de futebol aí, o Lionel Messi, né? Que é, sem sombra de dúvida,
o maior jogador de futebol da atualidade. E ele fechou o contrato agora com um time lá de Miami, nos Estados Unidos. Ele vai jogar na Liga Norte-Americana de Futebol, que não é uma liga proeminente no mundo do futebol. Mas ele vai ganhar muito dinheiro, irmãos. Ele vai ganhar perto de R$ 1 bilhão por ano. Entre salários, merchandising, marketing, ele vai ter participação nos lucros da empresa de material esportivo que o patrocina. E ele colocou os filhos numa escola nos Estados Unidos, cuja mensalidade é de R$ 200 mil por mês. É a escola onde os filhos dele vão estudar. E eu fico vendo outros astros, não é, do mundo esportivo, astros da NBA, fico vendo artistas pop, os popstars de hoje, muitos artistas de renome, fama, sucesso, fortuna, dinheiro que não acaba mais, muito dinheiro, o rosto estampado nas revistas de circulação nacional, pessoas que têm dinheiro, mas o problema delas nunca mais será dinheiro, de tanto dinheiro que elas têm, carros caríssimos guardados na garagem. Tem um sheik lá na Arábia que tem uma garagem com 1.000 carros de luxo. Os carros estão aí na casa de mais de US$ 1 bilhão, né? E é muito dinheiro, e são construções nababescas, suntuosas, riqueza, opulência. Mas todas as vezes que eu vejo isso, uma pergunta brota no meu coração: e a salvação? E Cristo? Será que eles têm? Porque, irmãos, nós não temos nada disso. Nós temos a nossa casinha, temos o nosso carrinho, temos o nosso dinheirinho colocado lá no nosso banquinho, né? Tudo no diminutivo, é ou não é verdade? Eu acho que ninguém aqui vai levantar a mão e dizer que é no aumentativo, porque não é, tudo no diminutivo, não é? Aí a gente tem o nosso cachorrinho, de vez em quando a gente vai para a nossa prainha lá em Itaúna tem a prainha, né? Mas, irmãos amados, nós temos Cristo, nós temos Jesus, nós temos a nossa fé, nós temos a certeza do amanhã. Como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu pergunto para vocês, tem algo que valha mais do que isso? Então, todas as vezes que eu vejo a ostentação e a opulência dessas pessoas, no fundo, eu digo, eu sou mais rico do que você. Eu tenho muito mais do que você. Não é? Aí eu olho para Henri. O que adiantou Henri ter a fama que teve, ter construído Samaria, ter conquistado nações, ter fortalecido militarmente Israel? O que adianta a arqueologia ter descoberto tantas coisas acerca de Henri? O que é que nós sabemos de Henri? O que nós sabemos dele? Que ele foi um homem extremamente ímpio, um homem desobediente, um homem que desobedeceu a Deus, que não foi fiel a Deus. É assim que a Bíblia nos apresenta Henri. Porque para o Senhor, o mais importante não é o que você tem, irmãos, mas quem você tem. Salmos 37:16 diz assim: mais vale o pouco do justo que a opulência de muitos ímpios. Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso é ter sucesso, não é? Provérbios 10:22 diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. E eu gosto muito de Provérbios 22:1. Provérbios 22:1 diz assim: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro.
E aí você vai olhar na palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala de Onri? Versículo 25 de 1 Reis 16. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que existem certas coisas que para mim é surreal. Nunca terei, nunca fará parte da minha realidade. Essa quantidade de dinheiro de Lionel Messi, irmãos amados, isso é uma coisa totalmente surreal para nós. O dinheiro que esses artistas têm, as mansões, os carros, tudo isso, nunca fará parte da minha realidade. Mas existe algo que faz, é a minha fé. É o meu relacionamento com o Senhor. Então, isso é o que importa para mim. Eu vou morrer um dia eu vou partir desse mundo. E eu quero muito que as pessoas me conheçam pela fé que eu tive. Não pela casa ou pelos bens, que eu nem sei se eu terei. Mas eu quero que as pessoas me conheçam pela fé que eu tive. Isso é que vale. E aí, caminhando para o final, eu quero falar do fracasso de Acabe. Falamos do fracasso de Baasa, do fracasso de Zinri, do fracasso de Onri, e agora eu quero falar sobre o fracasso de Acabe. O que é que o fracasso de Acabe nos ensina? Nos ensinará, eu estou falando no futuro porque nós vamos estudar ainda sobre Acabe, então nós vamos ver muitas coisas. Nos ensinará acerca do perigo de pecados acumulados. Eu quero ler para você de novo, versículos 30 e 31, de 1 Reis 16. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Acabe foi acumulando pecado na vida, pecado sobre pecado, e teve uma morte terrível. Tanto ele quanto Jezabel, vocês vão ver lá na frente. Irmãos, todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos. Mas em nome de Jesus Cristo, não acumule pecados na sua vida. Confesse-os, abandone-os, coloque-os diante de Deus, lance seus pecados na cruz. 1 João, versículo 7 do capítulo 1, 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pecados não são para serem guardados no porão da nossa alma. Pecados devem ser confessados, abandonados. Cuidado com esse negócio de ficar acumulando pecado na sua vida. Acabe foi acumulando pecado, ele começa mal, ele se desenvolve mal e ele termina mal. E vocês verão isso nos próximos estudos. Eu não sei como é que está a sua vida, se você anda escondendo pecado aqui e ali, se você anda guardando pecado no seu coração, confesse, abandone, porque isso pode ser fatal. Eu termino com a cristologia. O que é que esse texto me ensina acerca de Jesus Cristo? O que é que nós podemos aprender de Jesus aqui? Cristo é o Rei que não falha. Sua vida foi exemplo de obediência e submissão à vontade de Deus. Enquanto os reis humanos falham e decepcionam, Cristo é infalível e inigualável. Então, quando eu olho para Baasa, quando eu olho para Zinri, quando eu olho para Onri, quando eu olho para Acabe, eu vejo o fracasso humano. Mas quando eu olho para o Rei Jesus, a minha esperança se renova, porque é nele que eu confio. Ele é o meu Rei. Ele nunca falhou, ele nunca falhará. Bendito seja o nome dele.
Amém, irmãos? Eu quero deixar com vocês, então, o capítulo 16 de 1 Reis, não é? Que conta a história desses 4 reis, cada um pior do que o outro. Vamos ver se vocês aprenderam aí. Qual que é o primeiro? Ah, gente. Baasa. Qual que é o segundo? Zinri. Qual que é o terceiro? Onri. E qual que é o quarto? Acabe. É isso aí. Não é cada um pior do que o outro. Hã? Os nomes também, né? É. Os nomes também. Os nomezinhos bem diferentes, né? Mas, irmãos, que Deus nos abençoe. Que o Senhor tenha falado aos nossos corações e nós possamos pensar no fracasso desses homens e como evitá-los na nossa vida. Amém?